do Douglas, ó Deus, e do filho deles, dando de graça, ó Deus, a eles, ó Pai. Coloque sua mão sobre a Marta para livrar ela das dores, dos momentos difíceis, ó Deus, e que principalmente, ó Deus, o Senhor seja motivo de esperança, mesmo nas dificuldades, ó Deus, que eles encontrem esperança em Ti, que eles encontrem o alívio, ó Deus, da sua própria alma, ó Deus, em Ti, e que eles aguardem ansiosamente, ó Deus, não só pela cura física aqui, Deus, mas que eles anseiem, ó Deus, pela cura que o Senhor promoverá, ó Deus, em breve, Pai, a nós. Te peço também, ó Deus, pelo Douglas, amigo da Miriam, que tem passado por dificuldades, que o Senhor esteja colocando pessoas para orientá-lo, dando discernimento, ó Deus, a ele, e que o teu Santo Espírito guie ele, ó Deus, nesse momento que ele tem passado, Pai. Que o Senhor abra os olhos dele para que ele enxergue, ó Deus, que aquilo que ele tem pensado, agido, aquilo que ele tem falado, aquilo que ele tem feito, Deus, não tem correspondido, ó Deus, ao que o Senhor requer de nós, Pai. Te peço também pelo Lucas, pela Ângela, Deus, o filhinho deles, que nesse momento tão difícil, o Senhor possa ainda mais, ó Deus, trabalhar no coração da Ângela, dando apoio, ó Deus, necessário ao Lucas, que o teu Santo Espírito, ó Deus, guie a direção, guie eles, ó Deus, no casamento, guie eles nesse momento que nós muitas vezes não sabemos como mas também peço, ó Deus, que o Senhor direcione pessoas, conselheiros, ó Deus, aqueles que possam ajudá-los neste momento tão difícil, e que seja também, ó Deus, um aprendizado na vida, né, do próprio Lucas, que ele se arrependa também dos seus pecados, que ele se arrependa dos seus erros, ó Deus, mas ao mesmo tempo ele reconheça que o Senhor tem dado oportunidades, ó Deus, para que ele fortaleça, ó Deus, a tua fé em Ti, Deus. Obrigado por tudo, esteja também iluminando a mente do Sérgio, Deus, que vai estar passando a mensagem para nós. Mais uma vez que podemos aqui ter a oportunidade de conhecer a Tua palavra, Pai, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Muito bem, pessoal. Hoje, a nossa aula de escola dominical do livro Lado a Lado, David Furman, certo? Então, hoje é o nosso capítulo que quer que você faça, não faça essas coisas, ok? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês estão enxergando aí? Sim, tudo certo. Tudo certo? Muito bem, pessoal. Nós, durante todas as aulas, nós foi trabalhado a questão muito daquilo que nós devemos fazer, né? Muito do que ações que nós precisamos fazer para que a gente seja bons conselheiros e bons aconselhadores, né? E bons aconselhandos, né? A gente pode estar em determinado momento de um lado e a gente pode estar do outro lado num outro momento, e pode ser isso no mesmo dia. Então, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo do que estiver acontecendo conosco e
e também da bondade dos irmãos, que tem uma percepção, né? Assim como nós temos, né, as aulas têm trabalhado nesse sentido para nós aguçarmos a nossa percepção daquilo que está ao nosso redor, assim também acontece de outras pessoas perceberem alguma coisa que está acontecendo conosco e acabam entrando nessa questão da exortação, do aconselhamento, enfim. O Dave Furman, ele começa esse capítulo, né? Esse é o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 8. Deixa eu verificar aqui. Capítulo 8, né? Nós só temos mais desse livro aqui, deixa eu verificar, mas acho que só temos mais um ou dois. Deixa eu ver aqui. Nós só temos mais um, né? Mais um capítulo. E esse capítulo ele vai durar 2 aulas. E o Dave Furman, ele dá uma introdução que é muito interessante, que ele diz o seguinte, que ele gosta muito de viajar de avião, né? E ele gosta muito de sentar sempre do lado da janela para contemplar a decolagem e contemplar o pouso, né? São os momentos que ele mais gosta ali de contemplar, né, a viagem, né? E mesmo ele sabendo, né, que a maioria dos acidentes de avião acontecem durante a decolagem ou durante o pouso, né? Mas ele gosta de admirar esse momento. E ele conta ainda que sobre um avião de passageiros que estava recebendo ordens da torre de comando, né? Torre de controle, para aterrissar. E ele estava a 15 milhas, né, do aeroporto. E esse avião, ele vinha, os pilotos, né, eles vinham recebendo essas ordens da torre de comando e estavam ali com os controles na frente, né? E aí, de repente, eles avistam já, logo em seguida, as luzes do aeroporto. E eles, sem titubearem, né? Eles simplesmente eles iniciam o processo de descida para aquele aeroporto, que eles enxergaram as luzes, né? E eles começaram a aterrissagem. Quando eles aterrissaram, eles perceberam que era um aeroporto particular e era um aeroporto pequeno. E eles tiveram que forçar os freios do avião para poder não cair num barranco que tinha logo em seguida. Então, eles perceberam isso durante o processo, né? Durante o processo a hora que eles desceram. E os passageiros, eles ficaram assustados, né? E disseram que o cheiro de borracha era borracha queimada, era muito forte. Mas só que, assim, nesse cenário, né? Os pilotos, eles viram as luzes do aeroporto e pensaram, na sinceridade deles, eles pensaram que aquele era o caminho correto. E simplesmente eles não se importaram com as ordens da torre de comando e nem com os instrumentos que estavam dizendo outra coisa para eles, né? E eles foram sinceros, né? Em enxergar alguma coisa e falar assim, não, é aqui. E desceram, né? Poderia ter acontecido um grave acidente pelo erro deles. Então era um aeroporto pequeno, de pequeno porte, particular, que tinha as luzes lá, né? E veja só, não importa, nesse caso aí, não importa quão sincero, né, os pilotos tivessem sido, se eles estivessem pousando num aeroporto errado, né, num aeroporto de pequeno porte. E o mesmo se aplica a quando nós oferecemos cuidados aos que experimentam dor e sofrimento. É a mesma situação, né? Você pode achar que tem a abordagem correta e o objetivo certo
em cuidar do seu amigo que está com depressão, por exemplo, ou a sua mãe que está doente, né, num estado terminal, numa cama, ou um casal que esteja lutando com um aborto espontâneo, por exemplo, né? Ou um amigo até que um amigo que aflito, que perdeu o emprego, por exemplo, né? Não importa, né? A sinceridade, quão sincero nós sejamos, né? Ou você seja, ou esteja nessa condição, se a gente estiver longe do alvo. Essa é a questão. Né? Eles foram sinceros em enxergar as luzes e achar que aquele era o caminho certo e descer com o avião. Né? E o Fuhrman, ele ainda conta que ele conta que teve, né, tem experiências em receber cuidado de pessoas sinceras, né? Mas esses cuidados, essas pessoas que no fim, né, no fim das contas, muitas delas, elas trouxeram ainda aumento da sua dor. Então, e ele, ao mesmo tempo, ele acabou fazendo, né, do lado oposto, ele acabou fazendo a mesma coisa, agindo da mesma maneira com outras pessoas que sofriam. Ou seja, se a gente não tem a abordagem correta, se a gente não tem, não é questão de uma sinceridade, de uma honestidade em si, mas é a abordagem, a forma com que nós vamos fazer. Se a gente não tiver uma orientação através da palavra de Deus, né, mesmo com a sinceridade que nós temos, nós ainda podemos estar errados. Essa é a questão. Precisamos da orientação do Senhor, da ajuda do Senhor para cuidar dos nossos amigos que estão angustiados. Então, o Fuhrman, nesse capítulo, ele trata de 10 mandamentos daquilo que não se deve fazer. Ou seja, são coisas que nós precisamos evitar de fazermos, né? Deixa eu colocar aqui o chat. Só um momentinho só, pessoal. Opa. Tá. Beleza. Ô, Rafa, precisa admitir a Lorena aí. Muito Já bem. fiz, já. Muito bem. Vamos lá. Vamos, então, aos pontos. Primeiro, não seja doutor Saratudo. Né? Uma tendência que a gente tem, vamos primeiro ao que o Fuhrman diz aqui, ó, numa consideração de que muitas coisas ele já ouviu, e essa é uma das considerações aí. Sabe, né? A pessoa dizendo, né? Eu andei pensando em você. Eu consegui uma nova pomada orgânica, totalmente natural, que certamente vai resolver o seu problema. Minha avó usava essa pomada para dor no pé, e a dor foi embora em uma semana. Ela deve curar você também. Né? Aí, puxa, ele recebeu muitas vezes, né, propostas assim, e como se aquela receita fosse a solução para o problema dele, né? Puxa, é a solução. E olha, lamentavelmente, muitas pessoas caem nesse engodo, lamentavelmente. E muitos de nós estamos a serviço, muitas vezes, desse tipo de engano, sem a gente perceber, né? Durante o tratamento do meu filho lá,
era muito comum acontecer de pessoas virem com ofertas mirabolantes. Eu já até comentei com vocês. Pessoa que foi lá no monte, né? Não, vamos no monte tal, que vai ter uma curandeira lá e que não sei o quê, uma missionária, né? Missionária curandeira, que vai orar pelo seu filho e ele vai ser curado, né? Olha, tem esse, me deram, ofereceram de graça lá, pessoas vinham oferecer de graça, olha, tem esse remédio aqui, ele é a base de não sei do que, você passa assim, assim, assado no corpo, você dá para ele tomar em tal hora, assim, assim, assado e não sei o que, tal, e teve gente que já foi assim, que teve gente que já foi assado e tal, e tal, e tal. Esse tipo de coisa. E quem está numa situação de sofrimento, ela é suscetível a muitas propostas, ou seja, a essas propostas, né? Buscando esperança. Há muita fraqueza emocional nas pessoas, entendeu? Então as pessoas elas estão frágeis e acabam acreditando nessas propostas, né? Pela própria situação que eles estão vivendo. O que aquela pessoa está passando, que é muito particular, né? Se você, né, se nós oferecermos algo milagroso, é bem provável, né, que a pessoa vai aceitar. Mas isso não vai trazer, só vai trazer mais angústia para as pessoas, né? Porque a cura ela não se baseia propriamente nisso, né? A pessoa não vai mudar, vai tomar aquilo, vai fazer aquele método, aquela regra, aquele processo ali, achando que vai ser curado, e não é curado, né? E você fica decepcionado com esse Deus que não está curando, e a pessoa também fica decepcionada com você e com Deus também, porque não curou, né? Enfim, o Furman, ele diz que quando você faz isso, você está falando para aquele que sofre que ele não tem, a pessoa não tem a mínima ideia do que ele está passando. Ou seja, como se dizendo assim: olha, fica tranquilo aí que eu posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar, né? Eu tenho a fórmula. E o Furman ainda diz que é o seguinte: ele recebeu já inúmeras, né, barras de sabão ungido por um homem santo lá, não sei das quantas, com a promessa de que aquilo iria curá-lo, né? E não curou, e não curar. Então, assim, é bem provável, né? É provável que aquele que sofre já tenha passado por vários médicos. É muito provável. E se submetendo a vários tratamentos, né? E a bênção da cura, ela não se limita às receitas novas, ela não se limita às plantas naturais, né? Mas ela pode estar no tratamento médico, ou até fora do tratamento médico. Ele, antes de começar o tratamento, foi diagnosticado lá e Deus curou a pessoa antes do tratamento médico. Mas a cura do Senhor está na vontade dele, na vontade soberana dele, né? Nós já vimos a questão do porquê que nós devemos orar, né, nas aulas anteriores, que Deus age através da oração, né? Então, faz parte da nossa natureza oferecer soluções para os problemas. E isso é bom, né? Isso é bom, oferecer soluções para os problemas. Mas no aconselhamento, o melhor é ouvirmos os problemas que a pessoa está passando, que ela está enfrentando, e nos compadecermos dele, né? Vamos ler aí esse versículo aí, ó. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. E é uma verdade, porque muitas vezes a gente fala muito, e a gente se esquece de ouvir. Então a gente acha que a gente é o doutor, que a gente tem a solução. Eu me lembro, uma prima minha, quando a doença do Serginho voltou, e eu me lembro que ela chegou
ela chegou e me ligou já na segunda vez. Ela ficou distante durante todo o processo de tratamento, ela ficou distante. Não me ligou nenhuma vez, né? E uma parente próxima de São Paulo. E não quero criticá-la por conta disso. Mas aí, quando voltou a doença, ela trabalhava numa instituição no Hospital de São Paulo lá, e a gente fez uma grande campanha na igreja de doação de medula óssea, né? Mas o quadro dele já era um quadro muito mais difícil do que o primeiro tratamento. Para o segundo tratamento já seria muito mais difícil, muito mais. E ele foi indicado para doação de transfusão de medula, né? E ela me ligou, né? Querendo fazer isso, fazer aquilo, oferecendo isso, oferecendo aquilo. Não, porque vai ser assim, nós vamos cadastrar não sei aonde, não sei o que e tal. E ele já estava cadastrado desde o início do tratamento. Quando uma criança quando uma criança diagnostica, tem um diagnóstico de câncer, já é praxe no processo eles cadastrarem no Redome, né? Que é um banco de dados onde tem os doadores lá, né? Os doadores, a lista dos doadores com o perfil genético, né? Com o DNA, né? Todo aquele mapa genético de compatibilidade, né? São 6 números, né? Então ele pode ir de 1 até 6, né? E na época, os irmãos fizeram o teste genético, né? E nenhum deles foi compatível. Eu fiz, a Alessi fez, nenhum foi compatível. Então ele estava na fila para poder receber de alguém no mundo, e é no mundo todo, não é somente no Brasil, é o mundo todo. Então tem pessoas do Brasil que doam para outras pessoas de fora do Brasil e vice-versa. É mais remoto acontecer, porque os perfis genéticos eles têm assim uma estrutura, índios, né, de outras raças também, os orientais, os ocidentais. Então, é mais difícil você achar doadores de um oriental para um ocidental e vice-versa, entendeu? Por causa da estrutura genética do povo, né? Então, ela veio com essa proposta e eu falei, querida, é o seguinte, ele já está cadastrado no Redome, vamos orar, é o que a gente pode fazer, né? E porque ela estava desesperada, ela ficou desesperada, ela estava bem intencionada, entendeu? Ela estava querendo ajudar, ela estava querendo uma solução para aquilo, porque ela achou que talvez, né, pelo fato de ela não ter nem entrado em contato antes, ela achou que a doença não era tão grave assim, né? E depois de que ela entrou em contato comigo, coisa de acho que um mês, ele faleceu, né? E então, veja, nós ficamos realmente suscetíveis, né? Nós ficamos sensíveis à questão de quando nós sofremos, passamos por uma tempestade, nós ficamos sensíveis a propostas, né? Mas a gente precisa nos pautar naquilo que o Senhor, né, na soberania dele, na vontade dele, né? E nos alinharmos a isso, entendeu? Então isso é importante, né? O segundo ponto aí é o seguinte: não entre no jogo da comparação. Olha lá. Olha que coisa, você tem uma dor no braço, não é? Assim, mais ou menos assim, né? Uma vez eu tive um inchaço no meu antebraço e foi terrível. Eu fiquei sem praticar esportes por uma semana. Eu sei exatamente o que você está passando. Ah, inocente, sabe nada. Sabe nada. A gente não sabe o que o outro está passando.
A gente não sabe, mesmo que a gente tenha passado por questões semelhantes. Cada problema é diferente, cada caso é um caso diferente do outro, né? Não é o fato de eu ter perdido um filho que eu vou saber exatamente o que a outra pessoa está passando. Eu tenho noção, que eu já senti isso no coração, né? Ainda sinto. Mas isso não quer dizer que eu sei exatamente. Olha só, a menos que você seja Jesus, quase nunca ajuda a dizer a alguém que você sabe exatamente o que ela está passando. Só Jesus sabe. Só Jesus sabe. Entendeu? Então, não é esse. Não é esse não é esse a questão, não é essa a questão de a gente entender, até porque se a gente já passou alguma coisa semelhante, né? Ah, tem gente que passa por coisas parecidas e que fala assim, não, eu sei exatamente. Mas não, nem, olha, a gente tem que tomar cuidado em dizer isso, né? Nós costumamos pensar que nós vamos incentivar as pessoas se dissermos que vivemos algo semelhante. Sabe, acha que a gente vai estar ajudando, quando na realidade o deserto que eles estão passando pode ser muito diferente do nosso. Ele pode ter semelhança? Pode, né? Mas ele pode ser muito diferente. É, é, como nós estamos estudando o aconselhamento para crentes, então essa as diferenças elas podem ser menores. Se a gente for pregando ou aconselhando entre aspas um não crente, né, ou trazendo a luz do evangelho a um não crente, aí a diferença é mais discrepante ainda, porque a pessoa numa perda ela vai estar desesperada, enquanto nós não estamos desesperados numa perda. Nós ficamos sim tristes, abalados, né? Mas não destruídos, né? Como Paulo fala, não abalados, mas não destruídos, né? Perseguidos, né? Mas não destruídos. Então, veja, é uma questão de que essas existem diferenças, elas podem ser grandes ou podem ser menores, né? Mas uma outra maneira de a gente mostrar compaixão é dizer que as outras pessoas estão em situação pior, né? A gente tá, ó, não, a gente tá comparando a questão da comparação. A gente tá comparando, a falar assim, não, olha, você tem que ficar contente, né? Porque você tá com uma ferida na perna aí, mas tem tanta gente que não tem perna, rapaz, né? E fala assim pra pessoa. Ou você tá com a ferida na perna, que bom que você ainda tem a perna, né? Então não ajuda esse tipo de coisa, né? É um encorajamento que não ajuda, né? E não adianta a gente começar o encorajamento falando para a pessoa assim, ó, levante a cabeça, né? Existem tantas pessoas com uma situação mais difícil do que a sua, né? No luto, por exemplo, né? Frases como assim, ó, pelo menos ele morreu ainda jovem, né? Pelo menos ele morreu ainda jovem. Pelo menos ele está no céu agora. Né? São frases que, assim, podem ser uma verdade, podem conter a verdade ali. Ele está no céu. Né? Pelo menos ele morreu jovem. Mas por que pelo menos morreu jovem? Né? E essas frases elas não ajudam de maneira nenhuma. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar. Né? Tantas pessoas no dia do enterro do meu filho lá, mas falaram tanta besteira que a gente tem que ponderar e esquecer essas coisas, perdoar, sabe? Perdoar e não fazer conta, não colocar isso na balança.
porque as pessoas não sabem o que dizem. Nós estamos estudando para a gente aprender o que a gente precisa, o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Nós estamos estudando isso, para a gente amadurecer na nossa fé, para a gente crescer na maturidade cristã, né? Quando a gente não reconhece, né, a dor da outra pessoa, nós não vamos conseguir direcionar essa pessoa para olhar para Cristo. Essa que é a questão, né? Então, o melhor que nós temos a dizer é o seguinte: olha, eu amo você e sinto muito, eu lamento o que você está passando. É o chorar com os que choram. A gente chorar, a gente derramar o nosso coração em compaixão por aquele que está sofrendo. Ó, Paulo, vamos ler aí? Alguém pode abrir e ler 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Alguém pode abrir o microfone e... Pode ler? Pode. Beleza. Vou ler aqui. 2 Coríntios 1, 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para poder nos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Ó, para mim, teve o versículo 5 cortou. Eu não sei se foi a minha conexão aqui, mas para mais alguém Para mim também cortou. Cortou para mim também. Então você pode repetir aí do 5 em diante? Ou... Então eu que li errado mesmo, gente. Hã? Então eu que li errado, talvez. Não, você cortou, o áudio cortou no versículo 5 e... Não, mas não tem problema. Eu vou ler o 5 de novo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Perfeito. Olha só, né? Paulo, ele está dizendo que nós podemos consolar uma pessoa não porque nós nos identificamos com ela, mas porque Cristo se identifica conosco. Cristo se identifica conosco dos nossos sofrimentos. E a partir daí nós podemos consolar outras pessoas. E assim vira uma cadeia. E Cristo vai se identificando com a outra pessoa e vai também consolando, e aquela pessoa vai consolando outros. Entendeu? Então, é uma coisa maravilhosa, né? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, nós só vamos conseguir consolar, transbordar essa consolação através de Cristo Jesus, né? Não é com palavras, não é com métodos. Eu preciso achar palavrinhas certinhas. Não, nós não podemos fazer, né, com que palavras que são de sentimento ou achismo. O problema o nosso grande problema é o achismo, é aquilo que nós achamos que vai ser bom, né? E é uma consideração pessoal. Por isso que nós precisamos ser consolados pelo Espírito Santo de Deus, né, por Cristo Jesus, e consolarmos, porque essa consolação ela transborda em nosso coração. Mesmo diante de todos os sofrimentos que nós passamos, tantas vezes eu falei besteira, eu falei coisa errada para as pessoas, depois de tudo que nós passamos, entendeu?
Então, é possível a gente errar e continuar errando, mas a gente precisa ter esse alinhamento da consolação de Cristo na nossa vida. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Olha, nós somos confortados pela tribulação, né? E a nossa salvação é fortalecida. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, é justamente a gente se compadecer dos sofrimentos do nosso irmão, né? A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então, se nós participamos do sofrimento daquele irmão que a gente está consolando, né, e aconselhando, nós também nós também seremos consolados e vice-versa, né? Então é uma consolação mútua. Isso só acontece com o povo de Deus. Isso só acontece no reino de Deus. Não acontece no mundo isso, né? Vamos lá, terceiro. Não faça da dor a identidade daquele que sofre. Puxa, isso é ruim, viu? Olha lá. Oi, que bom te ver. Como estão as suas costas? Está se sentindo melhor? Já descansou? Você está com muita dor agora? Como se sente, como se sente em comparação com a semana passada? Você não parece estar muito bem. Acho melhor se assentar. Quer se sentar aqui, né? Se senta aqui. Isso é muito ruim, né? Porque o que acontece? Esse mandamento, esse terceiro mandamento aí do Furman, a gente não pode identificar, a gente traçar uma identidade na pessoa, e ela sofre tanto, porque tem tantos irmãos que sofrem tanto, que a gente acaba, toda vez que vai falar com aquele irmão, a gente faz referência sempre ao sofrimento da pessoa. Sempre a gente acaba se relacionando com ela, tendo como base isso, né? E tá errado. Tá errado. Porque a identidade do nosso irmão não está baseada nisso. A nossa identidade não tá baseada nos sofrimentos que a gente passa, né? Tantas pessoas, né? Tantas pessoas. Às vezes a gente já faz aquela carinha de dó, né? Quando a pessoa passa por tanto sofrimento, quando a gente encontra a pessoa, ai, estou com pena de você. E isso, por aquilo outro. Mas não, irmãos, a gente não pode agir dessa maneira, né? Quando a gente for falar da dor do que sofre, a ponto dela se tornar uma identidade da pessoa, nós estamos falhando porque a gente se esquece que ele é um crente, né? Se falamos muito sobre o problema que eles enfrentam, a gente acaba definindo essas pessoas pela luta que elas enfrentam. Então, toda vez você vai acabar se referenciando, né? E a gente também não pode nos calar. A gente não pode chegar e falar, então eu não vou falar nada. Não, a gente não pode se calar frente ao sofrimento dessas pessoas, né? E nesse sentido que a gente precisa buscar um equilíbrio no Senhor, né? Quando nós socorremos aquele que sofre, é importante a gente lembrar que ele não é, ele tem uma deficiência, mas ele não é necessariamente um deficiente, entendeu? Ele tem uma deficiência, mas ele não é necessariamente um deficiente. Você fala assim, ó, temos deficientes na nossa igreja, né? A pessoa sofre, ela teve uma perda na vida, ela tem um problema crônico da saúde e nós temos um deficiente na igreja. Não é isso, né? A identidade dele é a seguinte: se ele é um cristão, então ele é um cristão portador de uma deficiência. Entendeu?
Se ele perdeu um emprego, ele não é necessariamente um desempregado, mas um cristão desempregado, né? Nós temos uma alma imortal, e essa é a nossa identidade. As demais coisas, elas são circunstanciais. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque a gente pode estar sendo enganado pela nossa própria forma de enxergar as pessoas, sempre olhando para ela com pena, com dó e sempre se relacionar com a pessoa, não ter um assunto que foge da questão do sofrimento que ela está passando. Nós podemos falar, irmã, irmão, eu estou orando por você. Sempre lembro de você nas minhas orações, né? Mas uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, nunca se esqueça que isso que nós estamos passando aqui, você não é diferente de mim, não é pelo fato de eu não estar passando por esse sofrimento que eu sou diferente de você. Mas um dia, toda essa lágrima que você está chorando aí, essa lágrima vai ser enxugada, né? A nossa linha deve ser o seguinte, apontar para Cristo. Isso é circunstancial que estamos passando. Teve um irmão que uma vez chegou para mim quando ele soube da morte do meu filho, ele entrou em contato comigo e ele foi o João Alexandre Silveira, o cantor. Ele entrou em contato comigo, ele falou assim, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou assim, cara, é o seguinte, teu filho não era diferente de ninguém, né? E o fato de ele estar doente não faz de nós pessoas sãs. Nós não somos sãos, né? Nós somos pessoas também que foram manchadas pelo pecado. E então não existe são, não existe pessoa que esteja totalmente sã, né? E então não sofra por causa disso, porque o seu filho teve uma doença. Isso é uma forma de a gente realmente enxergar a realidade, né? Deus usou essa doença para levá-lo, e ponto, né? E ele vai usar outras coisas para levar outras pessoas. A gente está aqui nessa aula hoje de manhã, pode ser que daqui a pouco a gente já não esteja mais aqui. E vai ser um acidente de carro, vai ser um assalto onde vão dar um tiro na nossa cabeça. Nossa, mas que trágico. Pode ser. Se a gente não encarar as coisas que podem acontecer, a gente não pode viver no otimismo, né? Falar assim, não vai acontecer essas coisas comigo. Pode acontecer, né? Quem diria que o reverendo Daniel não iria morrer por complicações da questão do Covid? Ele não morreu de Covid. Ele morreu da complicações do Covid. Ele pegou uma superbactéria. A minha mãe, ela faleceu, ela teve câncer de mama, né? Minha mãe. E ela, por 13 anos, 12 anos, ela ficou... o tratamento dela foi feito durante um período, né? E ela ficou boa durante esse período, mas teve um monte de sequelas e consequências, porque ela foi fazer reconstituição mamária, ela teve um AVC pós cirurgia, enfim. Aí ela caiu, teve fraturas e ela teve sequelas do AVC, e ela foi se enfraquecendo por conta de tudo isso. Mas o câncer já não tinha mais. Aí o que aconteceu? Ela estava fraca, meu pai levou ela para o hospital, aqui em Suzano, e ela pegou uma pneumonia no hospital e faleceu. Aí você pode dizer, ela faleceu com câncer? Não. Ela faleceu de complicações do câncer, né? Então a gente pode ter o fim dos nossos dias de várias maneiras, né? E isso pode ser muito rápido ou pode ser demorado. A gente pode ficar inválido numa cama, dependendo de pessoas. Imagina quão traumático pode ser isso. E a gente precisa entender que aqueles irmãos que sofrem, tantos irmãos nossos da nossa igreja,
já sofreram tanto com os pais, né? Com parentes próximos em que tiveram que acompanhá-los durante anos e anos e anos, acompanhando, né, esses parentes, e eles partiram com, assim, não foi uma coisa rápida, foi muito demorado. E nós temos pessoas da nossa igreja que estão próximos a nós, que estão vivendo isso hoje ainda. Então é muito doloroso, né? É um processo muito doloroso, tá certo? Então, a nossa identidade, que vamos ver aqui, ó, a identidade do cristão está relacionada com a sua alma imortal, resgatada do reino das trevas por Cristo Jesus. Vamos ler aí Efésios 2, Efésios 2, de 4 a 7. Quem achar pode abrir e ler, tá? 2, de 4 a 7. Eu posso ler aqui. 2, Tá. 4 a 7. Isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. É maravilhoso, né? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e pela graça, né? Pela graça nós fomos salvos. E juntamente, né? E juntamente com ele nos ressuscitou. Então nós somos ressuscitados. Nós ainda não aconteceu conosco, né? Da ressurreição do corpo, mas a nossa alma já foi ressurreta. A nossa alma já foi, né? O nosso espírito já faz parte, já tem um dono, né? Já faz parte do Senhor. E isso é por graça, né? Para nos mostrar, né, nos séculos vindouros, né, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. É riqueza, né? É a suprema riqueza da sua graça. Nós vivemos baseado nessa graça. E somente a graça de Deus que é o nosso combustível, e a misericórdia dele, que é o nosso combustível para nós que sofremos, sermos consolados. O consolo do Senhor está para aqueles que ele alcançou, né? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo uma vez e foi indicada por uma irmã da igreja, e o pastor reverendo Raimundo Montenegro veio pregar uma mensagem na nossa igreja, depois que ele tinha ido para o campo missionário, né? E ele voltou, ele era pastor da nossa igreja, tal, ele voltou e pregou uma mensagem chamada Benditas Tempestades. E eu gravei, né? E coloquei no SoundCloud. E teve uma irmã que falou assim, olha, e é uma mensagem assim maravilhosa com relação ao consolo e ao sustento, que a questão, por que benditas tempestades? Porque por causa daquela tempestade em que Cristo estava dormindo no barco, né? Bendita aquela tempestade, porque foi a tempestade, né, que fez com que os discípulos abrissem os olhos com relação à soberania de Deus, com relação à supremacia do Senhor, com relação a quem realmente era Jesus, né? E às vezes a gente está na tempestade, Cristo está no barco e a gente não percebe a presença dele. E a gente se esquece da presença dele. A gente se esquece de Cristo. A gente se esquece de que ele está no comando do leme. E Jesus estava dormindo lá no barco. E os discípulos desesperados. Se eles soubessem quem estava no barco, dormindo, eles iriam dormir também.
eles estariam fortalecidos no Senhor. E a gente se esquece. Então eu mandei essa mensagem, a irmã falou assim, olha, teve uma pessoa que perdeu a mãe e ela está sofrendo muito, tá, uma professora, né? Aí eu peguei o WhatsApp dela e mandei a mensagem para ela, e ela ouviu a mensagem do Senhor, é pregação sempre, né? Pregação sempre. Mas ela estava querendo ouvir aquela mensagem para ela, como se fosse um divã de psicólogo, né? E ela ouviu dessa maneira, porque depois eu entrei em contato com ela e ela não me respondeu mais, mas no primeiro contato que eu perguntei a respeito do que tinha acontecido e tal, ela me respondeu que estava sofrendo muito por causa da mãe e tal. E ela ouviu a mensagem e eu não sei qual o efeito que causou, mas ela não me respondeu mais. Mas ela estava recorrendo a uma mensagem simplesmente para poder, como se fosse uma mensagem assim, ó, eu preciso de alguma coisa que alegre meu coração aqui, né? Se é uma mensagem espírita, se é uma mensagem cristã, né, evangélica, genuína de Cristo, não importa, eu preciso fortalecer o meu coração aqui, né? Mas ela ouviu aquilo e queira Deus que tenha produzido efeito, né, na vida dela. Mas as pessoas, elas recorrem a esses recursos, né, de tudo quanto é coisa, para poder falar assim, eu preciso me agarrar em alguma coisa, né? É mais ou menos isso. Então, aqueles que não têm a mão de Jesus segurando ali, sustentando, né? Segurando a corda. Quem está segurando a corda não somos nós, né? É Cristo Jesus, né? Nós somos o meio para segurar a corda. A gente está segurando a corda ali, sendo o canal, né, de bênção na vida dessas pessoas, mas quem está segurando a corda lá em cima é Ele, porque nós não temos força em nós mesmos, né? Então, essa questão da identidade que é muito importante, né? A gente não pode identificar as pessoas simplesmente pelo sofrimento que ela está passando. Então, ok, próximo ponto. Não prometa libertação agora. Como é que é isso? Olha, tenho certeza que você vai ser curado ou curada. Você ama Jesus e Ele é fiel. Então, Ele certamente vai curá-lo. Basta que você seja paciente aí, espere, né, um pouco, pense positivo. Isso é muito importante, pensar positivo e manter a fé. Se esforce para manter a fé. E você será curado logo, logo. Esse é o tipo de mensagem que muitas vezes quem está sofrendo ouve. E o Furman, ele fala, ele trata sobre isso, que ele ouviu muitas vezes isso. E quando nós agimos assim, né, os nossos pedidos de oração, eles se tornam um comando central para que Deus faça exatamente, né, o que nós queremos e quando nós queremos. Esse pensamento faz parte da teologia da prosperidade. Acho que alguns aqui devem conhecer mais do que nós que a teologia da prosperidade não entrou à nossa igreja, graças a Deus, mas é algo que entrou em muitas igrejas e destruiu muitas igrejas. E tem destruído muitas igrejas. E vidas ao redor do mundo, né? E essa teologia, ela ensina que você deve ofertar mais para obter mais. É uma troca, né? Nós estamos trocando ali, ó. Ela nos incentiva a servir mais no ministério para que Deus abençoe o nosso trabalho, né? Nós somos mais abençoados se a gente fizer mais. A gente, né? Não que a gente não vai ser abençoado porque a gente trabalhou, mas a gente está trabalhando porque a gente já tem sido abençoado. Não é uma moeda de troca, entendeu? Não é assim. E
né, essa teologia diz para você viver uma vida moral elevada e que Deus te pagará, né? Ele te devolverá o que ele deve, por você ser uma pessoa boa. Você é bom, rapaz, né? Você é bom, você... Olha, tem umas igrejas aí que, ó, rapaz, Deus viu coisa maravilhosa em você. É assim, né? Se você, quanto mais você contribuir, mais Deus vai te abençoar. Pode ter certeza. A grande realidade, irmãos, é que Deus não nos deve nada. Ele não nos deve absolutamente nada. Nós é que devemos a Ele, né? A mensagem do Evangelho, ela não promete felicidade, ela não promete saúde, sabedoria, tampouco riqueza, né? Para quem segue a Cristo. Ao contrário, Jesus nos diz assim, tome a sua cruz e siga-me, né? É uma mensagem inversa. Então, as pessoas né, que ouvem a teologia da prosperidade, e isso tudo tem sempre o fundo principal, é o poder das pessoas dentro das igrejas, poder financeiro, o poder de estatura, de status, né, o poder nunca de maturidade da fé, né? Mas é o poder da estatura do que o teu dinheiro pode comprar e o quanto você conseguiu nessa vida aqui, né? O Evangelho fala ao contrário, porque ele fala que a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, né? Tomar a sua cruz é você carregar os seus problemas. Toma os seus problemas, mesmo com os seus problemas, né? Vem, segue-me, né? E cortar as amarras, né? Então a mensagem do Evangelho, nós não podemos prometer aquilo que nós não podemos cumprir, né? Nós não podemos falar que o Evangelho vai fazer uma coisa que ele não promete, entendeu? É complicado isso. Nós precisamos ter sempre, né? No final das contas, a certeza de que uma mensagem dessa ela vai trazer decepção para as pessoas, entendeu? Se para você Deus é como uma máquina de venda automática, né? Então você vai ficar em algum momento, você vai ficar desiludido quando a sua barra de chocolate não cair, né, na maquininha lá a hora que você colocar a moeda, entendeu? E se você promete isso pro seu irmão, esse tipo de cura, você prometeu a cura para ele vai ficar, né, desolado, ele vai ficar triste contigo, né, se essa cura não acontecer. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Martinho Lutero, ele chamou, né, o Evangelho da Prosperidade como uma falsa teologia de glória. Ou seja, a crença de que se você seguir determinadas instruções, né, determinados métodos e processos, então Deus vai te trazer felicidade. E isso ele envolve também a questão da saúde, do sofrimento, das outras coisas, de tudo que a gente passa, né? Então Deus ele se torna um parceiro que existe na realidade somente para servir às nossas necessidades, né? A salvação ela passa a ser uma questão de progresso pessoal, entendeu? Passos e passos. Mas Cristo não veio para trazer felicidade para a gente, ele veio sim para nos salvar. Enquanto alguém abre aí em João, deixa eu passar aqui no próximo, quando garantimos 100% que Deus vai livrar nossos amigos do sofrimento nesta vida, fazemos de Deus um tipo de máquina de venda cósmica automática, né? Isso é sério. Então, nós temos dois textos aí. Vai abrindo aí, pessoal. Vai abrindo esse texto. Deixa eu ver aqui que eu... Então
João 12, 27 e Lucas 19, 10. Eu vou ler o João 12, 27. Perfeito. Pode? Pode ler. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Olha só. Jesus dizendo, né? Agora está angustiada a minha alma. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Ou seja, eu vou fugir desta hora? Mas precisamente foi com este propósito que eu vim para esta hora. Ou seja, isso mostra o propósito de Deus nos sofrimentos. Deus tinha um propósito no sofrimento de Cristo. A salvação, a nossa salvação, né? E para os nossos sofrimentos também tem um propósito de glória no Senhor. Então não é à toa que nós sofremos. Nós sofremos sempre para nos achegarmos mais próximos dele. Sempre para que haja tratamento das nossas deficiências como crentes, para que a gente esteja mais próximo dele. Né? Então, sempre apontando para a glória do Senhor. Né? E Lucas 19, 10, quem vai ler aí? Eu. Ah, Posso beleza. ler? Quem que é? Quem que é o eu? Quem que é eu? Michele. Hã? Michele. Ô, Michele. Vai lá, Michele. Faz tempo que a gente não ouve a sua voz, hein, Michele? Vamos lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, exatamente. Olha, o propósito do Filho do Homem não é nos dar libertação dos nossos problemas aqui nesse mundo, não. O propósito é que ele veio nos buscar, ele veio nos resgatar do império das trevas. Então, nós não podemos simplesmente chegar ou prometer uma libertação, né, para a pessoa, uma cura, usando o nome de Cristo para isso, usando o evangelho de Cristo para isso, porque Cristo não veio para isso. Ele veio para buscar e salvar o perdido. E nesse processo, nós vamos ter as lutas para que as nossas deformidades elas sejam conformadas com a palavra de Deus. Quando Paulo fala lá, não vos conformeis com o presente século, né? Não vos conformeis com este mundo, é porque as nossas silhuetas, quando você enxerga um crente, a silhueta dele, ele não se parece com a silhueta de um ímpio. Isso não é com a questão característica de corpo, mas é com característica da sua crença, daquilo que ele acredita, né? Das evidências que são exteriorizadas por aquilo que ele, por aquilo que aconteceu na vida dele, verdadeiramente. Ele foi alcançado por Cristo. Né? Então, não vos conformeis, ou seja, nós não temos que pegar forma da questão do mundo, mas pelo contrário, a gente tem que pegar forma do povo de Deus. E quando a gente é alcançado, o processo, né? O processo de santificação que tem a nossa participação é justamente para que a gente seja conformado à maturidade, à medida da maturidade de Cristo Jesus. Então nós temos uma meta, nós temos um alvo, que é sermos parecidos com Cristo Jesus. Esse é o alvo, né? Mais parecidos com Cristo Jesus. E esse é um processo. E quando a gente oferece, a gente usa o evangelho para que a gente prometa alguma coisa que não é verdade para as pessoas, a gente vai estar pecando contra ele e contra Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. No dia para hoje, nós vamos parar no 5º mandamento, ok? Estamos terminando já. Não os encoraje a apenas seguir em frente. Olha lá, ó. Não fique triste. Você deve ficar feliz, porque afinal de contas, ele está melhor agora no céu com Jesus.
Lá é um lugar muito melhor do que aqui. Então é melhor você seguir em frente com a sua vida. Essa é uma mensagem que qualquer um pode dar. Qualquer um pode dar. É uma frase que qualquer um pode falar. E não precisa ser crente, não. Não precisa ser crente, não. Um monte de gente fala. Um monte de pessoas falam. Né? E usam até, né, jargões bonitos, usa até versículo bíblico para falar para você seguir em frente com a sua vida. Não que seguir em frente com a sua vida esteja errado, né? Mas é inútil dizer às pessoas ou demonstrar ações não verbais, até não verbais, né? Para superar o sofrimento da vida neste mundo aqui, caído, porque você está cansado de ser lembrado do sofrimento deles. Ou seja, é mais assim uma questão assim, poxa, mas você está sofrendo tanto, cara, eu já estou acompanhando você há tantos anos e você está sofrendo, eu já estou cansado. É mais ou menos isso, né? De falar para a pessoa, falar assim, meu, eu estou cansado de ouvir esse negócio. Né? Então, aí a pessoa acaba falando, nós, né, podemos acabar falando para a pessoa, olha, você tem que superar, você tem que olhar para frente, você tem que seguir a vida, é vida que segue. Né? Mas olhando para frente, nós vamos estar com os olhos aqui, nesse plano aqui, entendeu? A gente tem que olhar para cima, nós temos que olhar para a esperança em Cristo Jesus, né? E às vezes a gente usa de jargões humanos, a gente usa até versículos bíblicos para sustentar esses jargões, né? Para poder apontar para esse plano aqui que você fala assim, meu cara, você tem que superar esses problemas aí, porque a vida segue. Ó, você tem filhos aí, você tem filhas, você tem isso, você tem aquilo, fulano de tal precisa de você, entendeu? É mais ou menos isso. E a pressão, né, de superar, normalmente, ela aumenta a dor da pessoa. Essa, quando a gente coloca essa pressão. Então, ao invés de a gente fazer isso, a gente precisa dizer que é bom lamentar e chorar. Chorar, né? Nós já vimos em bastante aulas aí anteriores que a gente precisa lamentar e chorar com os que choram, né? A gente viu vários salmos de lamento, né? Que revelam que os escritores eles lamentavam abertamente a Deus. Então, o lamentar não tem nada errado. A gente precisa lamentar essas mazelas que nós acabamos ficando presos aqui, né? E esses salmos, eles são cheios de angústia e dor, né? Então a gente precisa incentivar o nosso amigo, o nosso irmão, a ser sincero sobre as suas emoções. A gente precisa incentivar essas pessoas a serem sinceras e verdadeiras e honestas com relação às emoções que eles têm. E colocar essas emoções sobre a mesa. Né? Às vezes a gente esconde, a gente interioriza, a gente deixa o tempo cobrir a questão, né? Curar a questão de emoções que a gente deveria expor, questões de dores e lamentos e tristezas que a gente deveria exteriorizar e a gente não exterioriza. Experiência própria. Os cristãos, nós como cristãos, nós temos a tendência de forçar uma felicidade que é corriqueira e trivial e até obrigatória na igreja. Ah, fulano de tal tá triste. Ah, não pode ficar triste. Que isso? Não pode, né? Pode. Às vezes há motivos de tristeza. O próprio Cristo se entristeceu muitas vezes, né? Com a falta de percepção das pessoas, sensibilidade das pessoas, daqueles que estavam junto com ele, seguindo a ele, né? E se a gente disser, né, para uma pessoa para voltar ao normal, nós não vamos ajudar em nada,
né? Ah, você precisa voltar ao normal. Pois, porque essa vida, a vida dependendo do problema que a pessoa viveu ou está vivendo, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Se ele perdeu a mãe, ele nunca mais vai ter a mãe dele, o carinho da mãe dele, nessa terra aqui. Então a vida nunca mais vai ser a mesma. Então, Jesus, ele não dispensou, né, as pessoas quando elas pareciam estar, né, parecia com aquele caniço quebrado, né, que não tinha conserto. Então, na verdade, o próprio Jesus, ele se compadeceu do nosso sofrimento. Vocês lembram da passagem lá do choro dele, naquela passagem de Lázaro, né? Quando Lázaro morreu, e ele mudou o caminho dele para poder, e esperou, esperou 4 dias, acho que foi 4 dias, né? 3, 4 dias, 3 dias, ainda ficar no lugar onde ele estava, para depois ele partir para poder ressuscitar Lázaro. Mas tudo tinha uma razão de ser, né? E ele não deixou de sofrer naquele momento, não deixou de chorar naquele momento com Maria, Marta e Maria, né? As irmãs de Lázaro. Então, o texto de Hebreus, deixa eu ver se aqui, olha aqui, ó, essa frase aqui, ó, nunca é o nosso desejo dar a impressão de que a dor de uma pessoa ou a sua tristeza não nos importa, que nós somos insensíveis, né? Ou que as pessoas devem apenas levantar os ombros e continuar a vida, né? Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz o dito popular, né? Quando desconsideramos sua dor terrena e apenas mencionamos a sua recompensa celestial, falhamos em confortá-los na dor que sentem. Vamos ler lá Hebreus 4, de 14 a 16, e aqui a gente termina. Hebreus 4, de 14 a 16. Alguém pode abrir e ler. Pode ler? Sim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Olha, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, ou seja, como um corpo igual ao nosso, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele nos socorre, né? Então nós temos que encorajar as pessoas não a seguir em frente, mas a olhar para Cristo. Irmão, esse sofrimento vai acabar. Eu não sei em que momento, mas precisamos, eu e você, precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos mudar, realinhar o nosso pensamento, realinhar a nossa crença suprema em Cristo Jesus para que a gente saiba que Ele tem as chaves do céu e Ele, em momento oportuno, né? Achar, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a gente não sabe quando vai ser. A gente não sabe. Em ocasião oportuna. Então a gente precisa estar acompanhando e não se cansar disso. O problema é que a gente é ser humano e a gente fala assim, não, eu sou ser humano, ninguém é de ferro, a gente se cansa. Não é verdade? Finalizando, pessoal. Então, deixa eu só interromper aqui.
Finalizando, na próxima aula a gente vai ver os outros 5 pontos e a gente vai dar continuidade nessa lição. Teve aqui comentários aqui, o Rodolfo. O embaçado é quando vira competição de sofrimento, do tipo, você fala, nossa, tô com dor de cabeça, aí o outro, tô com dor na cabeça e no peito, aí o outro, tô com dor na cabeça, no peito, e não tô conseguindo andar direito, e por aí vai. É verdade, mas aí, irmão, é uma questão essa competição é simplesmente uma competição humana, né? Uma competição de... uma competição de... Opa, Sérgio. Oi. Eu mandei esse comentário quando você estava falando lá de quando uma pessoa fala que tá ruim, e aí você vira e fala, eu sei pelo que você tá passando, porque eu já tive também. E aí Então, começa... é o consolo, né? Ele pensa que isso vai consolar, né? então. Aí tem mais 2 ou 3 pessoas ali, estão conversando, falam assim, não, rapaz, você pensa, eu tô pior que você, né? Eu não, rapaz, você tá bem, olha, comigo tá acontecendo isso, se quiser trocar, ó, eu troco com você, como se isso fosse um consolo, como se isso fosse um fortalecimento, motivo de fortalecimento para a pessoa. Aí a Miriam falou, o mais bizarro é que a escritura nunca trata o sofrimento assim, com promessa de livramento ou cura, mas sempre apontando para a redenção da eternidade. É verdade. E nós vimos nos versículos, né? Você é o centro do coração de Jesus, a Miriam falou. Aglomeração, Sérgio? Família não é aglomeração, irmãos. Aglomeração não família não faz parte da aglomeração, tá? Não sei aí, mas aqui tá ficando cinza o tempo e vai chover. Já deu uns trovãozinhos aqui. Aqui já tá ficando feio já. Que aqui na igreja tá, hein? É? Pessoal, vamos orar e terminar a nossa lição e a gente agradecer a Deus pelo entendimento que Ele está dando da sua palavra para a gente. Só nós que conseguimos entender a palavra de Deus porque Ele colocou isso, né? O Espírito Santo nos dá entendimento dessa palavra. Isso é maravilhoso para nós, né? E nós temos que cavar mais fundo aí para a gente entender mais e depender mais do Senhor, tá bom? Vamos orar e terminar a nossa aula e estamos finalizados. Alguma consideração? Alguém tem alguma coisa para falar? Não, né? Ok, então vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor, com tua bondade e misericórdia, tem esclarecido na nossa pequenez, na nossa ignorância, ó Deus, acerca da tua palavra, do entendimento da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque às vezes passamos desapercebidos por questões tão corriqueiras e que para nós parecem tão banais, ó Deus, mas para aqueles que sofrem não são assim. E nós te pedimos para que o Senhor transforme o nosso coração. Mude, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, de maneira que nós reconheçamos naqueles que sofrem, reconheçamos a importância do deserto que eles estão passando, ó Deus, para que nós possamos caminhar junto com eles, mostrando, Senhor, a direção, apontando sempre para Cristo Jesus. De maneira, Pai, que eles sejam fortalecidos, assim como nós também sejamos consolados através disso. Porque nós sabemos, Senhor, que em Ti está a verdadeira consolação. Muito obrigado, ó Pai, por esses jovens e adolescentes que mais uma vez participaram aqui e que o Senhor desperte os demais que não têm comparecido, para que eles também, Senhor, sejam abençoados através do ensinamento da Tua palavra. Muito obrigado. Nesta manhã, fica conosco, fica com o Teu povo neste domingo. Abençoa a cada um, Senhor, que tem
se disposto ao teu trabalho, trabalhado na tua obra, abençoando a cada um, Senhor, segundo a tua bondade, não segundo aquilo que eles fazem, mas segundo, Senhor, a tua misericórdia e graça. Muito obrigado, ó Pai, por este domingo. Abençoa os trabalhos que serão ainda realizados, o culto logo mais à noite, para que estejamos prontos a te ouvir, ó Deus. E também com os nossos ouvidos e corações abertos, para que a tua palavra transforme aquilo que precisa ser transformado em nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, vamos abrir as câmeras aí e fazer uma selfie? Estou finalizando a gravação aqui. Gente, um abraço.